Um milionário decide levar sua namorada para conhecer sua cidade natal no interior, mas nada o prepara para o devastador reencontro com sua ex-esposa, agora mãe de trigêmeos idênticos. O que ele descobre em seguida deixará todos em choque. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da manhã espreitava entre as cortinas de linho branco do Hotel Boutique em São Paulo, criando padrões dourados sobre o rosto sereno de Heitor Almeida. Aos 55 anos, seus cabelos grisalhos brilhavam com distinção e seus olhos cor de avelã refletiam a determinação que o havia levado a construir um dos impérios imobiliários mais bem-sucedidos do país. Mas naquela manhã, enquanto observava Beatriz dormir placidamente ao seu lado, uma sensação estranha o tomava. Uma mistura de nostalgia e apreensão que não sentia havia anos. Beatriz Santos, de 28 anos, era uma arquiteta brilhante, cujo talento havia cativado não apenas sua mente empresarial, mas também seu coração endurecido por décadas de solidão. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre seus ombros nus, e sua respiração pausada contrastava com a agitação interna que Heitor experimentava. Estavam juntos há 2 anos, 2 anos em que ela havia conseguido o que parecia impossível, fazê-lo acreditar novamente no amor. O plano era simples, pelo menos na teoria. Naquele fim de semana, viajariam para Paraty, a pequena cidade no estado do Rio de Janeiro, onde Heitor havia nascido e crescido. Queria mostrar a Beatriz suas raízes, as tradições familiares que havia abandonado em sua busca pelo sucesso, e talvez, apenas talvez, pedi-la em casamento na mesma praça onde seus avós se haviam conhecido 60 anos atrás. No bolso de sua jaqueta de linho repousava uma caixa de veludo azul que continha um anel de diamantes que pertencera à sua avó materna. Era uma relíquia de família que guardara por décadas, esperando o momento certo, a mulher certa. Beatriz representava tudo o que ele havia perdido a esperança de encontrar: inteligência, beleza, bondade e uma capacidade inata para ver além de sua fachada de empresário bem-sucedido. Mas Paraty também guardava fantasmas. Fazia 8 anos que não pisava naquela terra, desde que seu casamento com Laura terminara de maneira abrupta e dolorosa. Lembrava-se vividamente do dia em que encontrou a carta sobre a mesa da cozinha de sua casa na cidade, escrita com a letra elegante de sua esposa. Heitor, não posso mais continuar assim. Preciso de algo diferente. Algo que você não pode me dar. Desejo-lhe o melhor. Laura. Nenhuma explicação, nenhuma conversa, nem mesmo uma despedida pessoal. Apenas o eco de 8 anos de casamento desvanecendo-se em poucas linhas frias. O divórcio fora rápido e silencioso. Laura havia desaparecido completamente de sua vida, recusando qualquer tentativa de comunicação, devolvendo sem abrir as cartas que ele enviava. Seus advogados haviam se encarregado de tudo, dividindo os bens com eficiência mecânica. Heitor submergira sua dor no trabalho, expandindo sua empresa com uma ferocidade que beirava a obsessão. Cada projeto concluído, cada edifício construído, cada milhão ganho era uma forma de demonstrar que podia seguir em frente sem ela. Beatriz mexeu-se levemente na cama, seus cílios escuros batendo antes de abrir os olhos. Seu sorriso matinal era como um raio de sol, capaz de dissipar as nuvens mais escuras de seu passado. Bom dia, meu amor, murmurou com voz rouca do sono, aproximando-se para beijar sua bochecha. Já está acordado? Pensei que depois da apresentação de ontem você estaria exausto. A apresentação havia sido um sucesso rotundo. Beatriz havia apresentado seus projetos para o novo complexo residencial que construiriam juntos,
uma fusão perfeita de arquitetura moderna e elementos tradicionais brasileiros. Seus colegas haviam ficado impressionados, não apenas com seu talento, mas com a forma como ela e Heitor trabalhavam em perfeita sintonia, complementando-se profissional e pessoalmente. "Estou animado para a viagem", respondeu ele, embora sua voz não refletisse completamente a emoção que mencionava. "Tenho tantas coisas para te mostrar. A igreja onde fui batizado, a casa onde cresci, o mercado onde minha mãe comprava especiarias todas as quintas." Beatriz sentou-se, seus olhos brilhando com curiosidade genuína. Durante os 2 anos de relacionamento, Heitor havia mencionado muito pouco sobre sua infância. Sabia que ele havia crescido em uma cidade pequena, que seus pais haviam falecido quando ele era jovem e que havia chegado à capital com nada além de sonhos e determinação. Mas os detalhes íntimos de seu passado permaneciam envoltos em um véu de mistério que ela havia respeitado, esperando pacientemente o momento em que ele estivesse pronto para compartilhá-los. "Eu adoro quando você fala da sua cidade", disse ela, traçando círculos suaves em seu peito. "Posso ver em seus olhos que há tanto amor ali, apesar de tudo o que você conquistou aqui na capital." Heitor sentiu uma pontada de culpa. Não lhe havia contado sobre Laura, sobre os anos de casamento que havia vivido naquela mesma cidade, que agora queria compartilhar com ela. Não era por falta de confiança, mas pelo medo irracional de que mencionar sua ex-esposa pudesse contaminar de alguma forma o puro e belo que tinha com Beatriz. "Há algo mágico nas cidades pequenas", continuou ele, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "As tradições se mantêm vivas, as famílias se conhecem por gerações e o tempo parece se mover mais lentamente. Acho que você vai adorar." Beatriz levantou-se da cama, sua silhueta grácil destacando-se contra a luz dourada da janela. Dirigiu-se à mala já arrumada, que repousava sobre a cadeira de couro, e Heitor não conseguiu evitar sorrir ao ver o quão meticulosamente organizada ela era. Cada peça dobrada com precisão, cada artigo de higiene pessoal em seu lugar específico. Era uma das coisas que mais admirava nela, sua capacidade de encontrar ordem e beleza em tudo o que fazia. "Você tem certeza de que é o momento certo?" perguntou Beatriz, embora seu tom não sugerisse dúvidas, mas sim uma confirmação amorosa. "Sei que essa viagem significa muito para você, e quero que saiba que me sinto honrada por querer compartilhar esse lugar especial comigo." Heitor aproximou-se dela, tomando suas mãos entre as suas. As mãos de Beatriz eram fortes e elegantes, mãos que criavam beleza tanto no papel quanto na vida real. Naquele momento, enquanto contemplava seus olhos cheios de amor e confiança, sentiu que talvez fosse hora de deixar o passado para trás, definitivamente. "É o momento perfeito", assegurou ele, e pela primeira vez naquela manhã, realmente acreditava. 1 hora depois, seu Mercedes-Benz preto deslizava pela rodovia em direção ao Rio de Janeiro, deixando para trás o burburinho de São Paulo. Beatriz havia insistido em dirigir a primeira metade da viagem, argumentando que Heitor precisava relaxar e desfrutar da paisagem. Enquanto ela navegava espertamente o trânsito matinal, ele observava pela janela como a metrópole gradualmente dava lugar a campos verdes e montanhas azuis no horizonte. O anel em seu bolso parecia pesar mais a cada quilômetro que se aproximavam de Paraty. Ele havia planejado pedi-la em casamento durante a festa da cidade no domingo à noite, em frente à fonte colonial, onde seus avós haviam selado seu compromisso décadas atrás. Seria perfeito, pensava ele, um círculo completo que conectaria seu passado com seu futuro. No entanto, uma pequena voz em seu interior sussurrava que nada em Paraty seria tão simples como imaginava.
Depois de 8 anos de ausência, que segredos poderiam estar esperando-o nas ruas de pedra de sua infância? Que fantasmas do passado poderiam emergir para desafiar a felicidade que encontrara com Beatriz? Enquanto as montanhas se aproximavam e os primeiros cartazes anunciando Paraty apareciam na estrada, Heitor fechou os olhos e permitiu-se sonhar com um futuro onde o amor triunfava sobre todas as feridas do passado. Ele não sabia que em menos de 24 horas, aquele sonho se transformaria no pesadelo mais belo e complexo de sua vida. O aroma de incenso e flores de manacá flutuava no ar morno da tarde, quando o Mercedes preto cruzou o arco de pedra que marcava a entrada de Paraty. Beatriz abaixou o vidro, permitindo que os sons da cidade preenchessem o interior do veículo. O tilintar dos sinos da igreja, o murmúrio das conversas nos cantos e o eco distante de sambistas ensaiando para as festividades do fim de semana. "É lindo", suspirou Beatriz, seus olhos brilhando enquanto observava as casas coloniais pintadas em tons de ocre, rosa e azul celeste que se alinhavam ao longo das ruas de pedra. "Posso sentir a história em cada canto." Heitor sorriu, embora seu coração batesse forte. Cada fachada familiar despertava lembranças. A padaria onde comprava pães quentinhos antes de ir para a escola, a farmácia onde o Sr. Roberto lhe dera trabalho durante as férias de verão, a Casa Azul onde tivera seu primeiro amor adolescente. Mas também estava a Casa Amarela com janelas verdes onde levara Laura como recém-casados, cheio de esperanças e sonhos que haviam se desvanecido em como fumaça. "Minha avó sempre dizia que Paraty tinha alma própria", comentou Heitor, parando diante de um semáforo que piscava amarelo. "Dizia que a cidade decidia quem podia ficar e quem devia partir." Beatriz virou-se para ele, percebendo certa melancolia em sua voz. "Você acha que a cidade vai te deixar ficar dessa vez?" A pergunta o pegou de surpresa. Beatriz tinha uma intuição extraordinária, uma capacidade de perceber as emoções que ele tentava esconder. "Espero que sim", respondeu honestamente. "Faz muito tempo que não venho." Haviam reservado quartos no Hotel Porto Imperial, um edifício do século XVIII transformado em um refúgio íntimo para visitantes. O recepcionista, um homem mais velho com bigode grisalho e sorriso amável, reconheceu imediatamente Heitor. "Heitor, Almeida!" exclamou saindo de trás do balcão. "Meu Deus, quantos anos se passaram! Seu pai estaria muito orgulhoso de vê-lo, de tudo o que você conquistou." "Obrigado, Sr. Antônio", respondeu Heitor, aceitando o abraço caloroso. "Quero apresentar a Beatriz, minha namorada. Beatriz, o Sr. Antônio conhecia minha família desde que eu era criança." Beatriz estendeu a mão com graça, mas o Sr. Antônio a envolveu em um abraço paternal. "Qualquer mulher que faça Heitor sorrir como está fazendo agora é bem-vinda. Em nossa família, vocês vêm para as festas de Paraty?" "Sim, queremos que Beatriz conheça nossas tradições", explicou Heitor, registrando-se no hotel. "E talvez visitar alguns lugares especiais." O Sr. Antônio concordou compreensivamente, mas Heitor notou um brilho estranho em seus olhos. A cidade mudou muito desde sua última visita. Algumas coisas voltaram, outras se foram para sempre. Depois de se instalarem em seus quartos, Beatriz insistiu em explorar a cidade antes do jantar. Caminharam de mãos dadas pelas ruas de pedra, parando em cada canto que Heitor lembrava. Ele contou histórias de sua infância, as travessuras com seus primos, os verões intermináveis jogando futebol na praça, as noites de serenata sob os balcões coloniais. Era uma vida simples, mas cheia de amor. Refletiu enquanto se sentavam, em um banco em frente à fonte central. Meus pais trabalhavam duro, mas sempre havia tempo para a família, para as tradições. Beatriz observou seu perfil enquanto ele falava.
notando como suas feições se suavizavam ao se lembrar. Por que você foi embora então? Parece que você tinha tudo o que precisava aqui. Heitor ficou em silêncio por um momento, contemplando. Os pombos que bebiam água da fonte. Eu tinha sonhos maiores que essa cidade. Queria construir coisas importantes, ganhar dinheiro, provar que podia triunfar no mundo moderno. E fez uma pausa. Agora me pergunto se não perdi algo mais valioso pelo caminho. Enquanto conversavam, uma mulher jovem com uma criança pequena aproximou-se da fonte. A criança, de uns 5 anos, tinha cachos dourados e olhos curiosos que imediatamente se fixaram em Heitor. Beatriz notou que o homem se tensou visivelmente. Está acontecendo alguma coisa? Perguntou Beatriz, seguindo seu olhar. Não, nada, respondeu rapidamente, mas sua voz soou estranha. Só, essa criança me lembra alguém. A mulher ergueu o olhar e seus olhos se encontraram com os de Heitor. Seu rosto ficou instantaneamente pálido e ela murmurou algo para a criança antes de afastar-se rapidamente em direção à igreja. Que estranho, comentou Beatriz. Parecia como se ela o tivesse reconhecido. Heitor levantou-se abruptamente. Vamos jantar. Conheço um lugar perfeito onde preparam os melhores moquecas do estado. Durante o jantar no restaurante A Sereia, Heitor parecia distraído, respondendo às perguntas de Beatriz, com sorrisos forçados e comentários vagos. Ela notou que seus olhos se desviavam constantemente para a janela, como se esperasse ver algo ou alguém. Heitor, disse finalmente, tomando sua mão sobre a mesa. Sei que estar aqui desperta muitas lembranças. Se você precisar falar de alguma coisa, estou aqui. Ele apertou sua mão, sentindo uma onda de amor e culpa. Beatriz merecia conhecer toda a verdade. Mas como explicar a ela que ele havia sido casado com outra mulher naquela mesma cidade? Como contar a ela que cada canto de Paraty guardava lembranças de Laura sem destruir a magia daquele fim de semana? Amanhã visitaremos o mercado, prometeu, mudando de assunto. Há uma feira de artesanato que você vai adorar. As mulheres da cidade fazem bordados incríveis. Beatriz concordou, embora soubesse que ele estava evitando algo importante. Ela havia aprendido a respeitar seus silêncios, confiando em que, quando estivesse pronto, ele compartilharia o que pesava em seu coração. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia placidamente no quarto ao lado, Heitor permaneceu acordado, contemplando as estrelas de sua janela. Amanhã seria sábado, dia de mercado, e algo em seu interior o advertia de que o passado estava prestes a alcançá-lo, de maneiras que jamais havia imaginado. O anel de compromisso continuava em seu bolso, mas já não se sentia como uma promessa, mas sim como uma pergunta para a qual ainda não tinha resposta. O sábado amanheceu com um céu azul intenso que prometia um dia perfeito para explorar a feira de artesanato. Beatriz havia acordado cheia de energia, animada para descobrir os tesouros locais que Heitor havia descrito com tanto carinho. Ele, ao contrário, havia dormido inquieto, assombrado por sonhos confusos, onde rostos do passado se misturavam com o presente. Você está bem? Perguntou Beatriz, enquanto tomavam café da manhã no pátio do hotel, cercados por buganvílias roxas e o murmúrio da fonte central. Você parece preocupado. Heitor tomou um gole de café, saboreando a canela, e o açúcar mascavo que lhe lembravam os domingos de sua infância. Só estou nervoso por te mostrar tudo. Quero que você ame esse lugar tanto quanto eu. A praça principal fervilhava de atividade quando chegaram. Dezenas de barracas coloridas se estendiam sob toldos de lona, exibindo rendas bordadas, cerâmicas pintadas à mão, brinquedos de madeira, talhada e joias de prata. O ar impregnava-se de aromas misturados, acarajés recém-fritos, milho assado e o incenso que os vendedores queimavam para atrair boa sorte.
Beatriz parou em cada barraca, admirando o artesanato com olhos de arquiteta, apreciando os detalhes e a técnica. Conversava com as vendedoras em seu português fluente, perguntando sobre os processos de elaboração e as histórias por trás de cada peça. Heitor a observava com orgulho, vendo como sua presença iluminava cada lugar que visitava. "Olha esses bordados!" exclamou Beatriz, aproximando-se de uma barraca onde uma mulher de meia idade vendia vestidos decorados com flores vibrantes. "São extraordinários! A precisão dos pontos, a combinação de cores." Heitor aproximou-se, mas quando viu a vendedora, seu mundo parou. Era Laura. Seus cabelos negros agora tinham mechas grisalhas, e seu rosto mostrava as linhas que os anos e as preocupações deixam, mas seus olhos cor-de-mel eram inconfundíveis. Ela ergueu o olhar naquele momento e o reconhecimento mútuo foi instantâneo. "Heitor", murmurou Laura, sua voz apenas um sussurro. Por um momento, nenhum dos dois conseguiu se mover. 8 anos de perguntas sem resposta, de dor não processada, de vidas separadas, convergiam naquele instante sob o sol da feira. Beatriz, alheia à atenção, continuava examinando os bordados. "Você conhece a história desses desenhos?" perguntou Beatriz a Laura, que se sobressaltou como se acordasse de um transe. "Sim, sim, claro", respondeu Laura, sua voz tremendo levemente. "São padrões tradicionais da região. Cada flor tem um significado especial." Heitor observou como Laura interagia com Beatriz, percebendo que ela evitava olhá-lo diretamente. Suas mãos, que ele lembrava suaves e cuidadas, agora mostravam as marcas do trabalho manual. Havia algo diferente nela, uma serenidade que ele não lembrava de seu casamento. "Mamãe!" gritou uma voz infantil de trás da barraca. O coração de Heitor parou quando ele viu aparecer não uma, mas 3 crianças idênticas. Gêmeos de aproximadamente 7 anos, com o mesmo cabelo castanho de Laura, mas com traços que o fizeram cambalear. Os mesmos olhos cor de avelã que ele via no espelho todas as manhãs. O mesmo sorriso torto, a mesma covinha no queixo. "Mamãe, podemos ir brincar na fonte?" perguntou uma das crianças, alheia à comoção que causava sua presença. Laura ficou ainda mais pálida. Se isso era possível. "Esperem aqui, crianças. Mamãe está atendendo os clientes." Beatriz, que havia estado observando a interação, notou a tensão palpável. "São seus filhos?" perguntou inocentemente. "São lindos. Que idade eles têm?" 7 anos, respondeu Laura, começando a recolher seus produtos nervosamente. "Desculpem, mas tenho que fechar mais cedo hoje." Heitor finalmente encontrou sua voz. "Laura!" Ela parou, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez. Neles viu medo, culpa e algo que ele não conseguiu identificar. As crianças, sentindo a atmosfera estranha, aproximaram-se mais de sua mãe. "Vocês se conhecem?" perguntou Beatriz, olhando entre os dois. "Somos..." começou Heitor, mas Laura o interrompeu. "Velhos conhecidos", disse rapidamente. Heitor foi embora da cidade há muitos anos. A meia-verdade pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Beatriz, intuitiva como sempre, percebeu que havia muito mais naquela história, mas respeitou o silêncio tenso que se instalara entre eles. "Vamos, crianças", murmurou Laura, tomando as mãos de 2 das gêmeas, enquanto a terceira a seguia. Obedientemente, Heitor os viu se afastarem, sua mente processando lentamente a realidade impossível. Aqueles meninos tinham seus olhos, seu sorriso, seus gestos. Não havia dúvida possível. Eram seus filhos. "Heitor, você está bem?" A voz de Beatriz parecia chegar de muito longe, como se falasse através de um túnel. Ele permanecia imóvel, no meio da feira, olhando fixamente para o lugar onde Laura e as crianças haviam desaparecido entre a multidão. "Eu
Preciso sentar, murmurou ele, dirigindo-se a um banco próximo com passos vacilantes. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Impossíveis, 7 anos, as crianças tinham 7 anos. Isso significava que Laura estava grávida quando o deixou. Por que não lhe havia dito? Por que havia guardado aquele segredo por tanto tempo? Beatriz sentou-se ao seu lado, tomando sua mão fria entre as suas. Heitor, você está me assustando. Quem era aquela mulher? Claramente a história entre vocês. Ele olhou para ela, vendo a preocupação genuína em seus olhos escuros. Beatriz merecia a verdade, mas como explicar a ela que acabara de descobrir que tinha 3 filhos dos quais nunca soube? Como contar sobre Laura sem destruir tudo o que haviam construído juntos? Era minha ex-esposa, confessou finalmente, as palavras saindo como uma exalação dolorosa. Laura, ficamos casados 8 anos, até que ela me deixou sem nenhuma explicação. Beatriz processou a informação em silêncio, seus dedos entrelaçados com os dele. E as crianças? Perguntou suavemente, embora já intuísse a resposta. Acho que são minhas. Sua voz se quebrou ao pronunciar aquelas palavras. Beatriz, eu não sabia. Ela nunca me disse que estava grávida. Nunca me disse nada. O silêncio se estendeu entre eles enquanto observavam as famílias passeando pela feira. Beatriz lutava contra uma mistura de emoções. Choque, compaixão e uma pontada de dor ao perceber que seu fim de semana romântico havia se transformado em algo completamente diferente. O que você vai fazer? Perguntou finalmente. Não sei, admitiu Heitor, passando as mãos pelos cabelos. Como eu me aproximo dela depois de 8 anos? Como pergunto por que ela me ocultou a existência dos meus próprios filhos? Beatriz levantou-se, caminhando alguns passos antes de voltar-se para ele. Heitor, se aqueles meninos são realmente seus filhos, você tem o direito de saber. Mas você também tem que estar preparado para as respostas que você pode não querer ouvir. Naquela tarde, Heitor não conseguiu se concentrar em mais nada. Durante a refeição no restaurante do hotel, seus olhos se desviaram constantemente para a rua, esperando vislumbrar algum rastro de Laura ou das crianças. Beatriz tentava manter conversas normais, mas a tensão era palpável. Você sabe onde ela mora? Perguntou Beatriz, enquanto tomava um café no pátio do hotel. Não. Quando nos divorciamos, ela desapareceu completamente. Seus advogados cuidaram de tudo. Pensei que ela tivesse voltado para São Paulo, ou talvez para o exterior. Mas ela está aqui, na sua cidade natal. Sim, murmurou ele. E aparentemente nunca foi embora. Beatriz observou seu perfil enquanto ele contemplava as montanhas no horizonte. Ela podia ver a dor, a confusão e algo mais. Um anseio profundo que ela não havia notado antes. A possibilidade de ter filhos havia despertado algo nele que ela jamais havia visto. Heitor, disse suavemente, você sempre quis ter filhos? Ele voltou-se para ela, surpreso com a pergunta direta. Sim, Laura e eu tentamos por anos. Os médicos disseram que havia problemas de fertilidade, que as possibilidades eram muito baixas. Parou, processando uma nova revelação. Por isso, é tão impossível que aqueles meninos sejam meus e ao mesmo tempo tão óbvio que o são. Beatriz sentiu seu coração se partir um pouco. Durante seu relacionamento, eles haviam conversado vagamente sobre o futuro, sobre a possibilidade de formar uma família, mas ela nunca havia visto nele essa intensidade, essa necessidade desesperada de conexão paterna. Você tem que falar com ela, disse finalmente. Não importa o que tenha acontecido, se aqueles são seus filhos, você merece conhecê-los, e eles merecem conhecê-lo. Heitor tomou sua mão, apertando-a com gratidão. E nós? Como isso afeta o que temos? Beatriz não respondeu imediatamente.
Olhou para as estrelas, que começavam a aparecer no céu púrpura do entardecer, sentindo que sua vida também estava prestes a mudar de maneiras que ela não conseguia prever. Não sei, admitiu honestamente, mas sei que você não pode seguir em frente sem respostas. E eu não posso pedir que você ignore seus filhos. Naquela noite, ambos permaneceram acordados em seus respectivos quartos, contemplando um futuro que de repente havia se tornado completamente incerto. O domingo amanheceu, cinzento e nublado, refletindo o estado de espírito de Heitor. Ele havia decidido que não podia voltar para São Paulo sem respostas. Beatriz o acompanhou ao café da manhã em silêncio, respeitando sua necessidade de processar a situação, mas ele podia ver a preocupação em seus olhos. Vou procurá-la, anunciou enquanto mexia distraído em seu café. Não posso ir embora sem saber a verdade. Beatriz concordou, embora seu coração se contraísse. Você quer que eu te acompanhe? Não, isso é algo que eu tenho que fazer sozinho. Parou, tomando sua mão. Mas preciso que saiba que você é o mais importante na minha vida. Aconteça o que acontecer hoje, isso não vai mudar. Beatriz forçou um sorriso, embora ambos soubessem que tudo já havia mudado. Heitor começou sua busca na igreja, onde a missa dominical atraía a maioria dos habitantes da cidade. Escaneou cada rosto entre os fiéis, mas Laura e as crianças não estavam lá. Depois visitou a escola primária, pensando que talvez os gêmeos estudassem ali, mas o prédio estava fechado. Foi o Sr. Antônio quem finalmente lhe deu uma pista. Laura Herrera mora na Rua do Imperador, perto do cemitério. Confiou-lhe quando Heitor perguntou discretamente. Tem sido uma mãe exemplar, embora tenha tido que trabalhar muito duro para criar os filhos sozinha. A casa era pequena e modesta, pintada de amarelo pálido com janelas azuis. Um jardim pequeno, mas cuidado, ornamentava a frente, cheio de gerânios vermelhos e ervas aromáticas. Heitor ficou parado diante da porta por vários minutos, ensaiando mentalmente o que diria. Quando finalmente bateu, foi uma das gêmeas quem abriu a porta. A criança olhou para ele com curiosidade, seus olhos cor de avelã, tão parecidos com os dele, brilhando com inteligência. Procura minha mãe? Perguntou a criança com a confiança natural dos 7 anos. Sim, por favor. Sou um velho, amigo. Mamãe, gritou a criança para dentro da casa. Tem um senhor que diz que é seu amigo. Laura apareceu enxugando as mãos em um avental, e seu rosto se tensou ao vê-lo. Miguel vai brincar com seus irmãos no quintal. Seu nome é Miguel? Perguntou Heitor suavemente, observando a criança se afastar. Miguel, Rafael e Gabriel, respondeu Laura, mantendo-se no limiar sem convidá-lo a entrar. O que você quer, Heitor? Respostas. Sua voz era firme, mas não agressiva. Laura, aqueles meninos são meus. Ela fechou os olhos brevemente, como se estivesse esperando aquela pergunta por anos. Por que importa agora? Você se manteve afastado por 8 anos. Porque eu não sabia que eles existiam. Se você tivesse me dito que estava grávida, o que você teria feito? Interrompeu-a, sua voz carregada de dor. Você teria parado de trabalhar 18 horas por dia? Você teria estado presente nas consultas médicas, nos partos, nas noites sem dormir? A acusação o atingiu como um tapa. Era verdade que durante seu casamento ele havia estado obcecado com o trabalho, construindo seu império enquanto negligenciava seu lar. Eu tinha o direito de tentar, disse finalmente. Eu tinha o direito de conhecer meus filhos. Laura olhou para ele por um longo momento, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela se recusava a derramar. Os médicos disseram que você era estéril. Quando descobri que estava grávida, Pensou, o quê? Pensei que eles não fossem seus. A confissão saiu como um sussurro. Pensei que tinha cometido um erro,
que de alguma forma, e quando eles nasceram e eu vi seus rostos, vi seus olhos neles, soube que estava errada, mas já era tarde demais. Já havia te deixado, já havia começado uma nova vida. Heitor sentiu o mundo cambaleando sob seus pés. A mulher que ele havia amado, com quem havia construído uma vida por 8 anos, havia preferido criar seus filhos sozinha antes de admitir seu erro. Laura, eu perdi 8 anos de suas vidas, 8 anos que nunca poderei recuperar. Eu sei, sussurrou ela, e esse peso tem me matado todos esses anos. Do quintal, chegavam as risadas das crianças brincando, vozes que carregavam seus genes, seu sangue, seu futuro. Heitor fechou os olhos, sentindo o peso de uma paternidade que havia chegado tarde demais. Posso conhecê-los? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Posso pelo menos falar com eles? Laura olhou para o quintal, onde seus filhos, os filhos de ambos, brincavam alheios à conversa que mudaria suas vidas para sempre. Laura permaneceu em silêncio por vários minutos, seus olhos alternando entre Heitor e o quintal, onde seus filhos brincavam. Finalmente, suspirou fundo e se moveu para o lado. 5 minutos, disse ela. Mas se eles se assustarem ou se sentirem desconfortáveis, você vai embora. Heitor concordou, seu coração batendo tão forte que temia que ela pudesse ouvi-lo. Seguiu Laura até o quintal, onde as 3 crianças construíam uma torre com blocos de madeira sob a sombra de uma mangueira. Crianças, chamou Laura suavemente. Quero apresentar alguém para vocês. Os trigêmeos ergueram a cabeça simultaneamente e Caio sentiu o ar faltar-lhe nos pulmões. Eram idênticos, mas únicos ao mesmo tempo. Bento tinha uma pequena cicatriz na testa. Theo usava óculos redondos que lhe davam um ar intelectual. E Gabriel ostentava um sorriso travesso que lhe lembrou dolorosamente a si mesmo na infância. Este é Caio, continuou Isabela. Um amigo da mamãe de muito tempo atrás. De quando a senhora era jovem? Perguntou Gabriel com a curiosidade típica dos 7 anos. Isabela sorriu, apesar da tensão. Sim, de quando eu era jovem. Caio se abaixou para ficar na altura das crianças. Olá, prazer em conhecê-los. Sua voz falhou ligeiramente ao pronunciar essas palavras. O senhor constrói casas? Perguntou Theo, empurrando os óculos para cima. A mamãe diz que tem pessoas que constroem casas muito altas na cidade. Sim, eu construo prédios, respondeu Caio, surpreso com a pergunta. Você gostaria de construir quando crescer? Theo assentiu entusiasmado. Quero fazer casas que não caiam quando tremer, como as dos japoneses. Caio olhou para Isabela, que observava a interação com uma mistura de ternura e apreensão. Ele é muito inteligente, murmurou. Os 3 são, respondeu ela com orgulho. Maternal. Bento quer ser professor como eu, Theo engenheiro, e Gabriel diz que quer ser explorador. Explorador? Perguntou Caio, virando-se para Gabriel. Sim, para encontrar tesouros perdidos e cidades antigas, explicou Gabriel, os olhos brilhando. Como o Indiana Jones, mas mexicano. Caio não pôde deixar de sorrir. Isso soa fantástico. Você já encontrou algum tesouro? Gabriel correu para a casa e voltou com uma caixa de sapatos cheia de tesouros. Pedras brilhantes, moedas antigas e uma ponta de flecha que havia encontrado perto do rio. A mamãe diz que os tesouros mais importantes não são de ouro, comentou Bento enquanto mostrava um desenho que havia feito de sua família. Ela diz que são as pessoas que você ama. Caio sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Essas crianças, seus filhos, haviam crescido sem ele, mas carregavam tanta luz, tanta bondade. Isabela havia feito um trabalho extraordinário, criando-os sozinha. Sua mãe está certa, conseguiu dizer. Os tesouros mais valiosos são as pessoas especiais em nossas vidas.
Theo olhou para ele com curiosidade. O senhor tem tesouros especiais? Caio olhou para Isabela, depois de volta para as crianças. Estou começando a descobrir que sim. Os 5 minutos se transformaram em meia hora. As crianças mostraram seus brinquedos, seus desenhos e contaram sobre a escola. Caio ouvia cada palavra como se fosse ouro, gravando cada gesto, cada sorriso em sua memória. Quando Isabela finalmente indicou que era hora de ele ir embora, as crianças protestaram. "O senhor pode vir amanhã?" perguntou Gabriel. "Queremos mostrar o nosso forte secreto na floresta." "Talvez", respondeu Caio, olhando para Isabela em busca de permissão. "Vamos ver", disse ela diplomaticamente. Enquanto caminhava de volta para o hotel, Caio sentiu que seu mundo havia mudado completamente. Ele já não era apenas um empresário bem-sucedido, ele era pai. Era pai de 3 crianças extraordinárias, que haviam vivido 7 anos sem conhecê-lo. Catarina o esperava no saguão do hotel, e um olhar para seu rosto lhe disse tudo o que ele precisava saber. Eram seus, afirmou mais do que perguntou. "Sim", respondeu Caio, sua voz carregada de emoção. "Catarina, eles são incríveis, são inteligentes, divertidos, bondosos." Ele parou, percebendo como suas palavras poderiam soar. Catarina assentiu lentamente, sentindo como seu coração se partia um pouco mais. Ela podia ver em seus olhos que ele já não era a única prioridade em sua vida. "O que vamos fazer agora?" perguntou suavemente. Caio a olhou, vendo a dor que ela tentava esconder, e percebeu que não tinha uma resposta que não machucasse alguém que ele amava. A segunda-feira de manhã chegou cedo demais. Catarina havia feito as malas em silêncio, movimentos precisos que contrastavam com o caos emocional que Caio percebia nela. Eles haviam planejado voltar para o Rio de Janeiro naquela tarde, mas agora tudo havia mudado. "Não posso ir embora", disse Caio enquanto tomavam café da manhã no pátio do hotel. "Ainda não." Catarina deixou sua xícara de café na mesa com mais força do que o necessário. "Eu sei, mas também não posso ficar aqui vendo você se apaixonar por uma vida que não inclui o nosso futuro." Suas palavras cortaram fundo. "Catarina, por favor, preciso de tempo para processar isso, para entender o que significa ser pai." "E nós?" perguntou ela, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "E o anel que você anda carregando no bolso o fim de semana todo? E os planos que fizemos?" Caio tocou inconscientemente o bolso onde descansava o anel de noivado. "Esses planos não mudaram. Você continua sendo a mulher que eu amo. Mas agora você também ama essas crianças. E você deveria amá-las, Caio. São seus filhos. Mas eu não posso competir com isso e não deveria ter que fazer isso." Catarina se levantou, alisando seu vestido com gestos nervosos. "Vou voltar para a cidade. Quando você souber o que quer, o que realmente pode me oferecer, podemos conversar." "Catarina, espera." "Não." Sua voz era firme, mas não cruel. "Você precisa resolver isso primeiro, e eu preciso de espaço para decidir se posso fazer parte dessa nova realidade." Ele a viu se afastar em direção ao seu quarto para pegar suas malas, e sentiu como se estivesse perdendo 2 vidas diferentes ao mesmo tempo. Uma hora depois, Caio estava novamente em frente à casa amarela de Isabela. Desta vez, ela o recebeu com menos hostilidade, como se tivesse tomado uma decisão durante a noite. "As crianças estão na escola", informou ela, convidando-o para entrar pela primeira vez. "Mas precisamos conversar antes que isso vá mais longe." A sala era pequena, mas aconchegante, cheia de fotografias dos trigêmeos em diferentes fases do crescimento. Caio parou em frente a uma foto onde os 3 crianças comemoravam um aniversário, seus sorrisos idênticos brilhando enquanto sopravam as velas.
Perdi os primeiros passos deles, as primeiras palavras, os primeiros aniversários, murmurou. Caio, disse Isabela suavemente, preciso que você entenda algo. Essas crianças cresceram sem uma figura paterna. Elas aprenderam a confiar apenas em mim. Você não pode chegar e esperar que tudo mude da noite para o dia. Ela se sentou em frente a ele, suas mãos entrelaçadas. Além disso, há coisas que você precisa saber. Coisas sobre por que eu realmente fui embora. Que coisas? Isabela respirou fundo. Quando descobri que estava grávida, não apenas achei que não eram seus, eu também estava assustada. Assustada de que se eu te dissesse, você me obrigasse a abortar. O quê? Por que você pensaria isso? Porque você sempre falava de como os filhos iriam interferir nos nossos planos, na sua carreira. Você dizia que não estávamos prontos, que talvez nunca estaríamos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando os médicos disseram que era impossível você ser o pai, vi uma saída. Uma maneira de proteger meus bebês. Caio sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele realmente havia dado essa impressão. Ele havia sido tão ambicioso, tão focado no sucesso, que havia feito sua própria esposa temer contar sobre sua gravidez? Isabela, eu nunca, jamais teria sugerido isso. Eu sei agora, disse ela, enxugando as lágrimas. Depois que eles nasceram, depois de criá-los, percebi que havia julgado mal, mas já era tarde demais para voltar atrás. Nunca é tarde demais, disse Caio, se aproximando dela. Podemos tentar ser uma família, podemos... Não, Isabela o interrompeu com uma mão em seu peito. Caio, nós não estamos mais apaixonados. Somos pais das mesmas crianças, mas isso não significa que devamos ficar juntos. Isso não seria justo para nenhum de nós. Então, o que você sugere? Isabela olhou diretamente em seus olhos. Eu sugiro que você conheça seus filhos gradualmente, que construa uma relação com eles baseada na honestidade. Mas também sugiro que você não interrompa as vidas deles mais do que o necessário. O que isso significa exatamente? Significa que se você quer fazer parte das vidas deles, você tem que mostrar que pode ser constante. Você não pode aparecer quando lhe convém e desaparecer quando tiver trabalho importante. Essas crianças precisam de estabilidade. Caio assentiu lentamente, entendendo que Isabela estava certa. E minha namorada, Catarina? Isabela sorriu tristemente. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas eu sugiro que você seja honesto com ela também. Se você planeja ser um pai ativo de 3 crianças de 7 anos, a vida dela vai mudar tanto quanto a sua. Enquanto caminhava de volta para o hotel naquela tarde, Caio percebeu que tinha decisões impossíveis para tomar. Ele não podia mais ser apenas o empresário bem-sucedido ou apenas o namorado romântico. Agora, ele tinha que descobrir como ser pai, e isso mudaria tudo para sempre. 3 semanas haviam se passado desde que Caio estendeu sua estadia em São Miguel das Flores. Ele havia transferido temporariamente seu escritório para o hotel, coordenando seus negócios à distância, enquanto tentava construir uma relação com seus filhos. Catarina havia voltado para o Rio de Janeiro sem ele, e suas conversas telefônicas haviam se tornado cada vez mais tensas e espaçadas. O tio Caio vem hoje? Perguntou Gabriel enquanto Isabela preparava o café da manhã. As crianças haviam começado a esperar ansiosamente as visitas diárias de seu pai, embora ainda não soubessem que era exatamente isso o que ele era. Provavelmente, respondeu Isabela, servindo ovos mexidos nos pratos. Mas lembrem-se que ele também tem trabalho importante. Bento ergueu a cabeça do seu caderno, onde desenhava prédios inspirado nas histórias que Caio lhe havia contado. Por que ele não pode ficar
Aqui para sempre. Ele poderia construir coisas bonitas na nossa cidade também. Isabela sentiu uma pontada no coração. As crianças estavam se apegando muito rápido e ela temia o que aconteceria quando Caio decidisse voltar à sua vida real. Caio chegou naquela manhã com uma proposta que havia estado considerando por dias. Ele encontrou Isabela lavando pratos na cozinha, enquanto as crianças se preparavam para ir à escola. "Quero financiar melhorias na escola", anunciou sem rodeios. Nova tecnologia, livros, talvez um laboratório de ciências. Isabela se virou para ele, secando as mãos. "Por quê?" "Porque meus filhos estudam lá. Porque eu quero que eles tenham as melhores oportunidades possíveis." "Caio, você não pode comprar seu lugar nas vidas deles." "Não é isso", insistiu ele. "É que eu quero fazer algo bom por essa comunidade. Algo que dure mais do que minha presença aqui." Isabela o estudou por um momento. Ela podia ver a sinceridade em seus olhos, mas também o desespero de um homem que não sabia como ser pai. "Você falou com Catarina?" perguntou, mudando de assunto. O rosto de Caio escureceu. "Cada vez menos. Ela me disse que quando eu estiver pronto para uma conversa real sobre o nosso futuro, eu a ligo. Mas como posso tomar essa decisão quando nem sei que tipo de pai eu posso ser?" "Talvez essa seja exatamente a conversa que você precisa ter com ela." Naquela tarde, depois que as crianças voltaram da escola, Caio as levou ao parque. Theo havia trazido um livro sobre arquitetura sustentável que havia encontrado na biblioteca e bombardeou seu pai com perguntas técnicas que o encheram de orgulho. "Sabe o que, pai?" disse Gabriel de repente, usando a palavra que havia começado a usar naturalmente nas últimas semanas. Caio sentiu o coração parar. As crianças haviam começado a chamá-lo de pai, sem que ninguém lhes dissesse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "O que, campeão?" "Ti. A mamãe chora às vezes à noite. Acho que ela está triste porque não tem um marido como as outras mães." Bento assentiu solenemente. "E você também parece triste às vezes, como quando você fala ao telefone." Caio se abaixou na frente. "Dos 3 filhos. Sabem o quê? Às vezes os adultos têm sentimentos complicados, mas isso não significa que não os amamos." "Você nos ama?" perguntou Theo diretamente, seus óculos embaçando ligeiramente. "Com todo o meu coração", respondeu Caio sem hesitar. "Mais do que eu imaginava possível." "Então, por que você não pode ficar?" insistiu Gabriel. Era a pergunta que Caio se fazia todas as noites. Por que ele não podia simplesmente se mudar para São Miguel, estabelecer um escritório local e construir uma vida simples com seus filhos? O que realmente o impedia? "Porque eu tenho responsabilidades na cidade", explicou ele, embora as palavras soassem ocas mesmo para ele. "Mais importantes do que nós?" perguntou Bento com a lógica esmagadora de uma criança de 7 anos. Caio não conseguiu responder imediatamente. Em sua mente, ele via as torres que havia construído, os contratos milionários, a empresa que havia levantado do zero. Mas ele também via os olhos esperançosos de seus filhos, a oportunidade de ser o pai que eles mereciam e a vida simples que havia abandonado anos atrás. "Não", disse ele finalmente, "nada é mais importante que vocês." Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Caio sentou-se no jardim de Isabela sob as estrelas. Ela saiu com 2 xícaras de chá de camomila e sentou-se ao lado dele em silêncio. "As crianças me perguntaram, por que eu não posso ficar?" contou ele. "E o que você disse a elas?" "Que nada é mais importante do que elas." E enquanto eu dizia isso, percebi que era verdade. Isabela olhou para ele com compreensão. "Então, o que está te impedindo?" Caio tocou o telefone no bolso, onde havia várias mensagens não lidas de Catarina. "Medo", admitiu. "Medo de machucar Catarina."
medo de abandonar tudo o que construí, medo de não ser o pai que meus filhos precisam. As crianças não precisam de um pai perfeito, disse Isabela suavemente. Elas precisam de um pai presente. A diferença é enorme. Sob o céu estrelado de São Miguel das Flores, Caio começou a entender que talvez fosse hora de redefinir completamente o que significava sucesso em sua vida. A ligação chegou numa terça-feira de manhã, enquanto Caio ajudava Theo com um projeto escolar sobre cidades sustentáveis. Seu telefone vibrou insistentemente, até que ele finalmente atendeu, vendo o nome de seu sócio principal na tela. Caio, você precisa voltar agora. A voz de Roberto soou tensa. O projeto de Santa Teresa está em crise. Os investidores estão ameaçando se retirar se você não aparecer pessoalmente para as reuniões desta semana. Caio sentiu que o mundo familiar e aconchegante que havia construído em São Miguel estava se desmoronando. O projeto de Santa Teresa representava 3 anos de trabalho e milhões de reais em investimento. Eles não conseguem lidar com as reuniões sem mim? Perguntou ele, observando como Theo coloria cuidadosamente um prédio verde. Eles pediram especificamente por você. Eles dizem que sua ausência os faz duvidar do seu compromisso com o projeto. Depois de desligar, Caio ficou imóvel, contemplando a decisão que teria que tomar. Theo ergueu a cabeça do seu desenho. Você tem que ir embora, pai. A simplicidade da pergunta o desarmou completamente. Talvez por alguns dias, mas você vai voltar. Sim, campeão, eu sempre vou voltar. Naquela tarde, Caio se encontrou com Isabela para explicar a situação. Ela ouviu em silêncio enquanto ele descrevia a crise empresarial, mas sua expressão endureceu gradualmente. É exatamente o que eu temia, disse ela finalmente. Caio, você não pode construir uma relação com seus filhos em meio período. Eles precisam de constância, não de promessas de voltar. É só uma semana, talvez 2. E depois, outra crise, outro projeto urgente? Isabela se levantou, andando pela pequena sala. Meus filhos viveram sem pai por 7 anos. Eu não vou permitir que eles tenham um pai que aparece e desaparece de acordo com suas conveniências de negócios. Não é assim. Você não entende a pressão. Eu não entendo a pressão. Isabela se voltou para ele, seus olhos brilhando com raiva contida. Eu criei 3 filhos sozinha, trabalhei em dobro para sustentá-los, fui mãe e pai ao mesmo tempo. Não me fale de pressão. Caio percebeu que havia cometido um erro terrível com suas palavras. Isabela, me desculpe, eu não quis. Vá para sua reunião, disse ela, sua voz fria. Mas quando você voltar, se voltar, será com uma decisão clara sobre que tipo de pai você quer ser. Porque eu não vou permitir que você machuque meus filhos com suas indecisões. Naquela noite, enquanto fazia a mala no hotel, Caio recebeu uma videochamada de Catarina. Seu rosto apareceu na tela, mais magro do que ele se lembrava, com olheiras que revelavam noites de insônia. Eu ouvi dizer que você finalmente vai voltar, disse ela sem rodeios. Como você soube? Roberto me ligou. Ele está preocupado com você, com a empresa. Catarina fez uma pausa. Eu também estou preocupada. Catarina, eu sei que estive ausente, mas... Caio, pare. Sua voz era firme, mas não cruel. Durante essas semanas, eu tenho pensado muito sobre nós, sobre o que eu quero na vida, sobre o que eu posso aceitar. Caio sentiu que se preparava para um golpe. Eu decidi que não posso competir com seus filhos e que não deveria ter que fazer isso. Se você vai ser pai dessas crianças, o que você deveria ser? Então você precisa de alguém que possa te acompanhar nessa jornada. Você pode... Não, eu não posso. Catarina balançou a cabeça. E eu não quero. Caio, eu queria formar minha própria família com você, não me tornar madrasta de crianças que já têm uma mãe que as ama.
Isso não me faz uma pessoa ruim, apenas alguém que conhece seus limites. As palavras de Catarina cortaram fundo, porque ele reconhecia a honestidade brutal nelas. Ela tinha o direito de querer sua própria vida, sua própria família. Isso significa que quando você voltar para a cidade, vamos conversar pessoalmente. Vamos fechar este capítulo de nossas vidas de uma maneira digna, porque nós nos amamos o suficiente para não nos machucarmos mais. Depois que a chamada terminou, Caio sentou-se na beirada da cama, contemplando os restos da vida que ele conhecera. Em uma semana, ele havia perdido a mulher que amava e arriscado a relação com os filhos que havia ganhado. No dia seguinte, enquanto seu carro se afastava de São Miguel das Flores em direção ao Rio de Janeiro, ele viu pelo espelho retrovisor 3 crianças paradas na porta da escola, esperando por um pai que mais uma vez as havia decepcionado. Naquele momento, Caio entendeu que havia chegado ao ponto de ruptura de sua vida. Ele não podia mais continuar vivendo a meio em 2 mundos diferentes. Era hora de escolher quem ele realmente queria ser. As torres de cristal do Rio de Janeiro se erguiam diante de Caio como monumentos a uma vida que já não lhe pertencia completamente. Durante as 2 semanas seguintes, ele mergulhou nas reuniões de salvamento do projeto Santa Teresa com uma eficiência mecânica que impressionou seus sócios, mas que o deixava vazio por dentro. As noites eram as piores. Em seu apartamento, cercado de luxos que ele havia levado décadas para acumular, ele sentava-se em frente às fotografias que havia tirado secretamente de seus filhos durante sua estadia em São Miguel. Bento, concentrado em seus desenhos, Theo, explicando alguma teoria arquitetônica com gestos animados, Gabriel mostrando seus últimos tesouros encontrados. Catarina havia cumprido sua palavra. Eles se encontraram em um café neutro e a conversa foi dolorosa, mas necessária. Ela lhe devolveu as chaves de seu apartamento e alguns objetos pessoais que ele havia deixado em sua casa, e ele lhe entregou o anel de noivado. Espero que você encontre a felicidade que você merece, ela havia lhe dito, e Caio soube que ela era sincera. Você também, ele havia respondido, e pela primeira vez em semanas, ambos haviam sorrido genuinamente. Agora, 2 semanas depois, Caio contemplava o telefone em suas mãos, debatendo se deveria ligar para Isabela. As crianças teriam voltado às aulas depois das férias escolares. Elas sentiriam sua falta? Elas teriam perguntado por ele? A resposta chegou de forma inesperada. Senhor Mendes. A voz desconhecida ao telefone o surpreendeu. Fala a doutora Ramírez do Hospital Geral de Uberlândia. Estou ligando porque o senhor aparece como contato de emergência de Isabela Herrera. O mundo parou. O que aconteceu? Ela está bem? A senhora Herrera desmaiou no trabalho esta manhã. Nós a temos examinado e... Senhor, precisamos conversar com o senhor pessoalmente. É sobre sua condição médica. Caio não se lembrava de ter dirigido tão rápido em sua vida. As 3 horas até Uberlândia se transformaram em 2h30 de estrada borrada e pânico contido. Ele chegou ao hospital com a camisa amassada e o coração batendo contra suas costelas. Isabela estava sentada em uma cama de hospital, pálida, mas consciente. Os trigêmeos estavam com ela, encolhidos ao seu lado como filhotes assustados. Quando eles viram Caio entrar, Gabriel correu para ele. Pai, a mamãe desmaiou na escola e não acordava. Caio abraçou seu filho, depois se aproximou da cama onde Isabela o olhava com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Como você se sente? Perguntou ele, tomando sua mão instintivamente. Como se eu estivesse me enganando por meses, respondeu ela. Fracamente. A doutora Ramírez entrou naquele momento, uma mulher madura com expressão séria. Senhor Mendes, preciso conversar com o senhor a sós. No corredor, sob as luzes fluorescentes do hospital, a doutora entregou a Caio resultados de
Exames que ele não entendia completamente. Isabela tem uma condição cardíaca que requer cirurgia imediata, explicou a doutora. Ela tem ignorado os sintomas por meses, provavelmente por não ter um plano de saúde adequado. A operação é cara, mas sem ela... Quanto? Interrompeu Caio. Senhor, o custo não é o único problema. A recuperação será longa e ela precisará de ajuda constante. As crianças... Eu vou me encarregar de tudo, disse Caio sem hesitar. Do custo das crianças, de tudo o que ela precisar. A doutora assentiu. Há mais uma coisa. Isabela me pediu para lhe dizer isso se o senhor chegasse. Ela sabia que sua condição era séria, mas não quis te preocupar. Ela diz que tem medo do que possa acontecer às crianças se algo lhe acontecer. Caio voltou para o quarto onde Isabela esperava. As crianças tinham saído com uma enfermeira para comprar algo para comer, deixando-os sozinhos. Por que você não me disse? Perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Porque eu não queria que você voltasse por obrigação, respondeu Isabela, lágrimas escorrendo por suas faces. Eu queria que você voltasse porque você realmente queria ser o pai deles. Isabela, essas crianças são o mais importante na minha vida. Você é importante na minha vida. Não como marido e mulher, mas como família. Ela sorriu fracamente. Sabe o que mais me assusta? Não é morrer. É que meus filhos cresçam, pensando que não são suficientemente valiosos para que alguém fique. Naquele momento, Caio entendeu que sua decisão já estava tomada. Ele havia levado 48 anos para entender o que realmente significava amor incondicional, mas finalmente ele sabia. Eles não vão crescer pensando isso, prometeu ele apertando sua mão. Porque o pai deles vai estar lá para lembrá-los todos os dias o quanto eles são valiosos. Quando as crianças voltaram, Caio se ajoelhou diante delas. A mamãe vai ficar bem, garantiu ele, e enquanto ela se recupera, eu vou cuidar de... Vocês, tudo bem para vocês? Os 3 filhos assentiram, e pela primeira vez em semanas, Caio sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Os dias seguintes foram um turbilhão de decisões que mudariam a vida de Caio para sempre. Enquanto Isabela se preparava para a cirurgia, ele se encontrava coordenando 2 vidas completamente diferentes. Uma no Rio de Janeiro, que exigia sua atenção empresarial imediata, e outra em Uberlândia, onde 3 crianças precisavam de estabilidade, enquanto sua mãe lutava por sua vida. Na manhã da operação, Caio acordou antes do amanhecer no pequeno hotel perto do hospital. Ele havia trazido as crianças com ele e os 3 dormiam no quarto ao lado, alheios à gravidade da situação. Durante as últimas 72 horas, ele havia tomado decisões que 2 semanas atrás lhe teriam parecido impossíveis. A primeira ligação foi para Roberto, seu principal sócio. Eu preciso que você assuma o controle total do projeto Santa Teresa, disse ele sem rodeios. E eu quero que você inicie o processo para vender minha participação majoritária na empresa. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Caio, você está louco? Você sabe o que está dizendo? Eu sei exatamente o que estou dizendo. Eu construí algo lindo, Roberto, mas agora eu preciso construir algo mais importante. E o que você se supõe que vai fazer? Se tornar mais um cidadão de um povoado perdido? Caio olhou para o quarto onde seus filhos dormiam. Eu vou me tornar pai, em tempo integral. A segunda ligação foi mais difícil. Ele discou o número de seu contador pessoal. André, eu preciso liquidar a maioria dos meus investimentos. Eu quero estabelecer um fundo para a educação de 3 crianças, outro para despesas médicas de longo prazo e preciso de dinheiro para estabelecer um escritório de arquitetura sustentável em Minas Gerais. Senhor Mendes, o senhor está bem? Melhor do que nunca, respondeu ele, e se surpreendeu ao perceber que era verdade.
Às 7 da manhã, ele acordou as crianças suavemente. Ele havia explicado a operação de sua mãe em termos que elas pudessem entender, mas agora ele via o medo real em seus olhos. "A mamãe vai morrer?" perguntou Theo diretamente, ajustando os óculos com mãos trêmulas. Caio sentou-se na cama, entre os três. "Os médicos vão fazer tudo o que for possível para que a mamãe fique bem. Mas eu quero que vocês saibam algo importante." Ele respirou fundo. "Não importa o que aconteça, vocês nunca vão ficar sozinhos. Eu sou o pai de vocês, e isso significa que eu vou cuidar de vocês sempre." "Mas o que acontece com seu trabalho importante na cidade?" perguntou Bento, lembrando as conversas anteriores. "Eu decidi que meu trabalho mais importante está aqui, com vocês." Gabriel, o menor, mas o mais direto, olhou-o fixamente. "Isso significa que você não vai mais embora?" "Significa que São Miguel das Flores vai ser a minha casa, a nossa casa." A cirurgia durou 6 horas. Caio passou esse tempo na sala de espera, jogando jogos com as crianças, contando histórias sobre sua infância e planejando mentalmente o futuro que ele queria construir com elas. Às 2 da tarde, quando as crianças finalmente dormiram nas cadeiras desconfortáveis do hospital, ele se permitiu chorar. Ele não chorava por medo, embora o tivesse. Ele não chorava pelas decisões que havia tomado, embora significassem abandonar uma vida de luxo e reconhecimento. Ele chorava pelos anos perdidos, pelas oportunidades que ele não soubera valorizar e pela compreensão tardia de que o sucesso real não era medido em metros quadrados construídos, mas em corações tocados. Quando a doutora Ramírez finalmente apareceu, ainda com o uniforme cirúrgico, Caio acordou as crianças suavemente. "A operação foi bem sucedida", anunciou ela com um sorriso cansado. "Isabela está fora de perigo. A recuperação será longa, mas com os cuidados adequados, ela deve se recuperar completamente." As crianças gritaram de alegria e se abraçaram entre elas. Depois correram para Caio para incluí-lo em seu círculo de comemoração. Naquele momento, enquanto segurava seus 3 filhos e sentia suas lágrimas de alívio se misturando com as suas, Caio experimentou algo que ele nunca havia sentido em nenhuma apresentação empresarial de sucesso. A sensação de ter ganhado algo que realmente importava. Naquela noite, depois que as crianças dormiram e de passar um momento com Isabela na UTI, Caio saiu para o jardim do hospital. As estrelas brilhavam sobre Uberlândia com a mesma intensidade que ele se lembrava de sua infância em São Miguel das Flores. Ele tirou seu telefone e apagou todos os contatos comerciais, exceto os essenciais. Sua nova vida estava prestes a começar e pela primeira vez em décadas ele não tinha medo do futuro. Tinha algo muito mais poderoso. Tinha propósito. No dia seguinte, enquanto Isabela abria os olhos pela primeira vez após a cirurgia e sorria fracamente ao ver seus filhos, e Antônio ao seu redor, ele soube que havia tomado a decisão certa. O empresário de sucesso havia encontrado seu projeto mais importante: ser o pai que seus filhos mereciam e o homem que ele mesmo havia procurado a vida toda. 6 meses após a operação de Isabela, São Miguel do Rio Doce havia adquirido um novo ritmo de vida que parecia especialmente projetado para a família que Antônio encontrara tardiamente. A Casa Amarela, com janelas azuis, agora tinha uma nova extensão. Um escritório de arquitetura onde Antônio trabalhava em projetos de desenvolvimento sustentável para comunidades rurais. E uma pequena oficina onde as crianças podiam fazer suas tarefas enquanto ele supervisionava. Isabela se recuperava lenta, mas constantemente.
Os médicos ficaram impressionados com seu progresso, atribuindo-o não apenas ao tratamento médico de qualidade que Antônio havia financiado, mas também ao ambiente de tranquilidade e apoio que a cercava. Já não era apenas uma mãe solteira lutando contra o mundo. Agora tinha um companheiro na criação dos filhos, embora seu relacionamento tivesse evoluído para algo completamente novo e diferente. Como você chamaria o que somos? Perguntou Isabela numa tarde, enquanto observavam as crianças jogando futebol no quintal. Ela estava sentada em sua cadeira favorita, uma poltrona de balanço que Antônio havia comprado especificamente para sua recuperação, com uma manta de tricô feita pelas mulheres da vila sobre as pernas. Antônio, que revisava plantas para um projeto de habitação ecológica em uma comunidade próxima, levantou a olhar. Somos uma família, respondeu simplesmente. Não tradicional, mas real. Somos copais que se respeitam, se apoiam e amam os mesmos filhos extraordinários. Isabela sorriu. Durante esses meses, ela havia aprendido a ver Antônio não como o marido que havia perdido, mas como o pai que seus filhos haviam ganhado. Era uma versão completamente diferente do homem que conhecera em sua juventude, mais presente, mais paciente, mais consciente do que realmente importava. Você alguma vez sente saudade da sua vida anterior? Perguntou com genuína curiosidade. Antônio fechou a pasta de plantas e se aproximou da janela. Davi estava ensinando aos irmãos uma nova técnica para chutar a bola, com a paciência de um mestre nato. Mateus havia projetado um gol mais eficiente, usando princípios de engenharia que aprendera em seus livros. Rafael havia transformado o jogo numa aventura de exploradores, em busca do tesouro dourado. Às vezes, sinto falta da adrenalina dos grandes projetos, admitiu. Mas então vejo Rafael explicando ao seu João sobre suas últimas descobertas arqueológicas no jardim, ou escuto Mateus corrigir o professor de matemática porque encontrou uma maneira mais eficiente de resolver um problema, ou vejo Davi ajudando as crianças menores na escola e percebo que estou construindo algo muito mais importante que qualquer prédio. A transformação de Antônio havia sido evidente para toda a vila. Ele havia financiado discretamente a renovação da escola, incluindo um laboratório de ciências que era o orgulho de Mateus, uma nova biblioteca que Davi visitava religiosamente e um pequeno museu onde Rafael havia conseguido que exibissem alguns de seus achados históricos mais interessantes. Mas além das contribuições materiais, os habitantes de São Miguel do Rio Doce haviam sido testemunhas de algo mais profundo, o retorno de um de seus filhos, não como o empresário de sucesso que partira, mas como o homem que havia aprendido a valorizar as coisas simples da vida. Pai, gritou Mateus do quintal, você pode vir ver isso? Eu projetei uma maneira de fazer o gol se montar e desmontar sozinho. Antônio olhou para Isabela, que fez um gesto divertido em direção à porta. Seu engenheiro precisa de você. Ao sair para o quintal, Antônio foi recebido por 3 vozes emocionadas, explicando simultaneamente os avanços da tarde. Rafael havia encontrado uma pedra que, definitivamente, era um fóssil de dinossauro. Davi havia escrito uma história sobre um arquiteto que construía casas para animais da floresta, e Mateus havia efetivamente projetado um mecanismo engenhoso para o gol. Sabe o quê? Disse Antônio depois de admirar devidamente cada conquista. Acho que deveríamos documentar todos esses projetos. Poderíamos fazer um livro de família sobre nossas aventuras e invenções. Sim, gritaram os 3 em uníssono. Naquela noite, após o jantar e as tarefas, quando as crianças finalmente haviam dormido, Antônio sentou-se no escritório que havia adaptado na casa. As paredes estavam cobertas de desenhos das crianças,
fotos de família e alguns prêmios de arquitetura sustentável que ele havia começado a receber por seus novos projetos comunitários. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Karina. Vi uma matéria sobre seu projeto de habitação sustentável na revista Arquitetura Brasileira. Estou orgulhosa de você. Espero que você seja muito feliz. Em anexo, havia uma foto dela em uma praia, sorrindo genuinamente com uma aliança de noivado, na mão esquerda que não era a que ele lhe dera. Antônio sorriu e respondeu: Obrigado, Karina. Eu também espero que você seja muito feliz. Você merece. Guardou o telefone e saiu para o jardim. As estrelas brilhavam sobre São Miguel do Rio Doce com a mesma intensidade de sempre. Mas agora, ele as via com olhos diferentes. Já não eram testemunhas silenciosas de sua solidão, mas cúmplices de uma felicidade que havia levado 55 anos para encontrar. Da janela da casa, Isabela o observava contemplar o céu noturno. Havia algo em sua postura, na forma como ele respirava, o ar fresco da montanha, que lhe dizia que ele finalmente havia encontrado a paz. Não a paz da resignação, mas a paz do homem que sabe exatamente onde pertence. Obrigada, murmurou Isabela para as estrelas, dirigindo sua gratidão tanto ao céu quanto ao homem que havia retornado não apenas para ser pai de seus filhos, mas para ser parte de algo maior do que qualquer um deles havia imaginado possível. 1 ano após seu retorno definitivo a São Miguel do Rio Doce, Antônio acordou com o som familiar de 3 vozes sussurrando conspiratoriamente na cozinha. Era seu aniversário de 56 anos, embora ele tivesse perdido o costume de dar importância às datas. A vida havia se tornado uma celebração constante de pequenos momentos que antes ele havia ignorado. Surpresa! Gritaram os trigêmeos quando ele entrou na cozinha, apresentando-lhe um bolo levemente torto, mas decorado com amor. Isabela sorria de seu lugar ao lado do fogão, completamente recuperada e radiante de uma felicidade que Antônio havia aprendido a valorizar mais do que qualquer conquista profissional. Vocês fizeram isso sozinhos? Perguntou, genuinamente impressionado com o esforço coordenado. Mateus calculou as medidas exatas, explicou Davi orgulhoso. Rafael encontrou as velas mais bonitas no mercado e eu escrevi a mensagem. O bolo tinha escrito em letras desiguais, mas cheias de carinho, para o melhor pai do mundo. Antônio sentiu os olhos se encherem de lágrimas, como lhe acontecia frequentemente desde que ele havia aprendido a viver com o coração aberto. É perfeito, murmurou, abraçando cada um de seus filhos. Naquela tarde, toda a família se dirigiu à praça principal, onde se celebrava a festa anual de São Miguel Arcanjo. A vila havia florescido no último ano, em parte graças aos projetos de desenvolvimento sustentável que Antônio havia impulsionado, mas principalmente devido ao renascimento do espírito comunitário que havia inspirado sua própria transformação. Você se lembra da primeira vez que viemos aqui juntos? Perguntou Isabela, enquanto observavam as crianças participando dos jogos tradicionais. Parece que foi em outra vida, respondeu Antônio. Ou melhor, que eu era outra pessoa. Você não era outra pessoa, corrigiu Isabela suavemente. Era a mesma pessoa, mas dormindo. Você só precisava acordar. Enquanto a tarde avançava, Antônio se viu refletindo sobre o caminho que o havia levado até aquele momento. A perda de Karina havia sido dolorosa, mas necessária. Ela havia encontrado sua própria felicidade com alguém que podia lhe dar a vida que merecia. Sua empresa havia sido vendida a Roberto, que a administrava com sucesso enquanto Antônio se tornara uma lenda, o empresário que havia deixado tudo por amor. Mas não havia sido por amor romântico, percebeu.
Havia sido por amor familiar, por amor próprio, por amor a uma vida autêntica que o havia esperado por décadas. "Pai!" gritou Rafael do palco improvisado onde se realizavam as apresentações da vila. "Vem, queremos que você nos ajude com nossa apresentação." Os três meninos haviam preparado uma peça sobre a história de São Miguel do Rio Doce e queriam que Antônio narrasse a parte sobre os filhos da vila que partem, mas sempre voltam para casa. Enquanto subia ao palco e via os rostos expectantes dos habitantes da vila que o haviam aceitado de volta sem reservas, Antônio entendeu que havia completado um ciclo que havia começado há mais de 30 anos. Era uma vez, começou com voz clara, um jovem que acreditava que precisava ir muito longe para encontrar seu destino. Passou muitos anos construindo torres muito altas em cidades muito grandes, pensando que quanto mais alto construísse, mais perto estaria da felicidade. As crianças na plateia ouviam atentamente, incluindo seus próprios filhos, que conheciam a história, mas nunca se cansavam de ouvi-la. Mas um dia ele descobriu que a felicidade não estava na altura das torres, mas na profundidade das raízes. E quando retornou para casa, encontrou o maior tesouro que um homem pode encontrar. Encontrou seu lugar no mundo. Rafael aplaudiu entusiasmado do palco. E também encontrou seus filhos. A plateia riu carinhosamente e Antônio abraçou Rafael. Sim, também encontrou seus filhos e aprendeu que, às vezes, o caminho mais longo é aquele que nos leva de volta para casa. Naquela noite, depois que as crianças dormiram exaustas pela festa, Antônio e Isabela sentaram-se no quintal sob as estrelas que ele havia aprendido a considerar suas confidentes silenciosas. Você sabe qual é a diferença entre o Antônio que foi embora e o que retornou? E perguntou Isabela. Qual? O que foi embora procurava ser alguém importante. O que retornou descobriu que já era alguém importante para as pessoas certas. Antônio concordou, contemplando as luzes da vila que se apagavam gradualmente. Ao longe, ele podia ouvir o eco da música tradicional e as risadas que se prolongavam até altas horas. Havia levado 56 anos para entender que o sucesso não se media nas coisas que você constrói, mas nas vidas que você toca. E naquela noite, estrelada de São Miguel do Rio Doce, cercado pelo amor de uma família que ele havia encontrado quando havia parado de procurá-la, Antônio Mendes finalmente era o homem mais bem-sucedido que conhecia. 5 anos haviam se passado, desde aquele fim de semana que mudou o curso da vida de Antônio Mendes para sempre. A manhã de domingo se estendia sobre São Miguel do Rio Doce com a serenidade de uma vila que havia encontrado seu ritmo perfeito entre tradição e progresso. Antônio acordou, como todos os dias, com o som dos pássaros que aninhavam na mangueira, do quintal e as vozes de seus filhos se preparando para o dia. Os trigêmeos, agora com 12 anos, haviam crescido tornando-se jovens extraordinários que carregavam em suas personalidades a melhor combinação dos genes de seus pais e a sabedoria de uma comunidade que os havia visto florescer. Davi havia desenvolvido um talento natural para o ensino e já ajudava as crianças menores na escola. Mateus havia ganhado uma bolsa nacional para estudar engenharia sustentável no ensino médio. E Rafael havia estabelecido oficialmente o primeiro Museu Arqueológico Juvenil da vila, com achados que, embora nem sempre historicamente significativos, haviam despertado em outras crianças a paixão pela história. Isabela havia retornado completamente à saúde, mais forte do que nunca, e havia aceitado a direção da nova escola secundária que o governo estadual havia construído em São Miguel, em parte graças às gestiones e ao financiamento que Antônio havia facilitado discretamente. Seu relacionamento havia evoluído para uma parceria linda e respeitosa que funcionava como a base sólida de que seus filhos precisavam. Prontos para a surpresa?
Perguntou Antônio, enquanto a família tomava café da manhã no quintal que, agora, havia se expandido para incluir uma horta onde cultivavam suas próprias verduras e ervas aromáticas. Durante meses, ele havia estado trabalhando em segredo em um projeto especial, coordenando com arquitetos locais, artesãos da vila e as próprias crianças, sem que elas percebessem que estavam contribuindo para algo maior. Que surpresa! Perguntou Rafael, agora mais alto, mas com a mesma curiosidade insaciável de sempre. Vocês vão ter que vir comigo até o terreno perto da escola. A caminhada familiar até o local havia se tornado uma tradição aos domingos. Antônio havia comprado o terreno baldio que ficava ao lado da escola com a intenção de criar algo especial, mas havia levado anos para encontrar a inspiração correta. Quando chegaram ao local, as crianças ficaram sem palavras. No centro do terreno, erguia-se uma estrutura linda e funcional, um centro comunitário projetado especificamente para jovens, com biblioteca, laboratórios, oficinas de arte e espaços para que as crianças da vila pudessem desenvolver seus talentos e paixões. Pai, murmurou Mateus, é incrível, mas como? Cada desenho que você fez, cada experimento que você realizou, cada história que você contou, me deram ideias, explicou Antônio. Este lugar foi projetado por vocês, para vocês e para todas as crianças de São Miguel. A placa na entrada lia: Centro de Desenvolvimento Juvenil Os Três Tesouros, porque os sonhos das crianças são os alicerces do futuro. Isabela se aproximou de Antônio com lágrimas nos olhos. Os três tesouros? Por Davi, Mateus e Rafael, respondeu ele, os maiores tesouros que encontrei na minha vida. Naquela tarde, enquanto a comunidade inteira celebrava a inauguração do centro, Antônio recebeu uma ligação inesperada. Era Karina, agora casada e mãe de uma menina pequena. Vi as fotos do centro nas redes sociais, disse ela com voz calorosa. Antônio, estou tão orgulhosa do que você construiu. Não apenas o prédio, mas a vida que você criou. Obrigado. Karina, significa muito vindo de você. Sabe de uma coisa? Por muito tempo, achei que você tinha perdido a cabeça quando escolheu ficar aí. Mas agora eu entendo que você encontrou algo que eu nunca pude te dar. Você encontrou seu propósito. Após a ligação, Antônio sentou-se em seu lugar favorito da praça principal, o mesmo lugar onde 5 anos atrás ele havia visto seus filhos pela primeira vez. Ele os observou agora correndo com outras crianças da vila, completamente integrados, completamente felizes, completamente seus. Um homem mais velho se aproximou e sentou-se ao seu lado. Era seu João, agora mais grisalho, mas com o mesmo sorriso sábio de sempre. Sabe o que é mais lindo da sua história, Antônio? Perguntou o ancião. O que, seu João? Que não é uma história de um homem que perdeu tudo para encontrar o que realmente importava. É a história de um homem que ganhou tudo ao perceber o que já tinha. Antônio sorriu, contemplando o pôr do sol que pintava o céu de São Miguel do Rio Doce em tons dourados e roxos. Ao longe, ele podia ver Isabela conversando com outras mães, seus filhos liderando um grupo de crianças em algum jogo inventado e uma comunidade inteira que os havia adotado como família. Seu João, disse finalmente, o senhor acha que minha avó estava certa sobre a vila decidir quem pode ficar? O ancião riu suavemente. Sua avó era muito sábia, mas acho que no seu caso não foi a vila que decidiu que você ficaria. Foi você quem decidiu ficar com a vila. Enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu noturno, Antônio Mendes levantou-se do banco e caminhou em direção à sua casa, em direção à sua família, em direção à vida que ele havia construído tijolo por tijolo, com amor, paciência e a compreensão tardia, mas profunda, de que o lar não é um lugar onde você nasce,
mas o lugar onde você decide plantar suas raízes mais profundas. No bolso de sua camisa, ele não carregava mais uma aliança de noivado destinada a outra vida. Em seu lugar, ele carregava uma foto amassada de 3 crianças sorrindo e a certeza absoluta de que havia encontrado seu lugar exato no mundo. A história do empresário que deixou tudo por amor havia terminado. A história do pai que encontrou tudo ao se entregar havia começado e prometia ser eterna. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais